Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Casal dos Condomínios. E aqui hoje, mais uma vez, recebendo uma pessoa muito especial. Na verdade, é a primeira vez dessa pessoa, né, amor? Verdade. Que é um síndico profissional que a gente admira demais. E a gente está buscando chamar pessoas que a gente admira do mercado mesmo, né? E então, assim, primeiro a gente agradece a sua presença, você ter aceito o nosso convite, né? Então, seja muito bem-vindo. A gente está aqui com o Jarlisson. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, agradeço de coração mesmo. E a você, eu acredito que vai ser um bate-papo bem interessante. É isso. O nosso podcast, ele tem o intuito de trazer, pessoal, as histórias, né? A gente trabalha num mercado que ele é fantástico por um lado e difícil por outros lados, né? Mas a gente tem histórias, inúmeras histórias de pessoas de superação. E o Jarlisson, né, que é dono aí da CMJ, Gestão Condominial. Posso te chamar de Jajá, seu... Pode, por favor. Se falar Jarlisson, o pessoal vai achar estranho ainda, né? Quem que é o Jarlisson? É que na intimidade a gente sempre fala ó Jajá pra cá, ó Jajá pra lá, né? Então, o Jajá é uma dessas pessoas que tem uma história linda para contar. Então, já começa aí, já começa do começo mesmo, do lado de quando você era jovem, história dos seus pais. Como é que foi isso aí? Conta para nós. Eu sou jovem ainda, tá? Não me chama de velho, não. Quando você era, né? Então, quando eu era, ainda sou. A gente tava falando das idades aqui um pouco antes, mas não vamos... Deixa quieto. Essa parte você não vai soltar. Tá ok, vamos então. Vamos lá. Ó, eu sou de São Luís do Maranhão, né? Nasci em São Luís do Maranhão. Vim para cá com meus 18 anos de idade. Cheguei aqui e, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Mas, como você diz, vamos começar do começo, né? Isso, vamos lá. Eu vim de uma família muito humilde, lá de São Luís do Maranhão, a qual praticamente nós não tínhamos nem o que comer direito, né? Não passei fome na vida, graças a Deus, mas passei vontade de muitas das coisas. Era tanto que na janta, nós jantávamos pão com café, para não dormir com fome. Nossa. E daí eu comecei a estudar, depois comecei a vender picolé na rua. Isso já começou a vida de empreendedor aí. Exatamente, legal. foi aí. Minha avó falava, filho, você tem que estudar, você tem que empreender, você tem que ir para cima. Quantos irmãos você tinha? Eu tenho, na realidade, são eu e mais 2 irmãos, né? Que é o Jairo e minha irmã Lícia. Hoje os 2 moram aqui em Ribeirão também. Nós 3 moramos aqui. Mas como eu estava dizendo, então foi uma situação bem complicada, delicada, quando eu passei lá em São Luís do Maranhão. Mas agradeço muito a Deus, porque foi essa vivência, né, que lá no Maranhão que eu aprendi a passar pelo que eu passo hoje. Ou seja, ter essa estrutura, eu não falo material, mas estrutura psicológica, veio lá de trás. Agradeço muito, muito que eu passei de lá. Até porque, para ser síndico, precisa de uma estrutura psicológica bem forte, né? Tem que estar preparado mesmo para poder aguentar Na o verdade, tranco. eu até brinco que os verdadeiros heróis são os síndicos e as síndicas. Então, é isso, é uma superação. Mas conta aí um pouquinho mais como é que foi essa história de... Primeiro empreendedorismo na sua vida foi a questão de vender picolé, então. Não só de picolé. Nós temos bastante tempo aqui, né? Manda ver. Porque não começou só de picolé, né? No começo... o nosso primeiro empreendedorismo foi, de fato, vender picolé nas ruas, na praia. E de lá, quando eu saí do Maranhão, eu saí com os meus 18 anos, como eu disse. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, eu comecei a trabalhar numa fábrica de lixo, que faz sacola de lixo, sabe? Sim. E isso, já daí comecei. Só que aí veio oportunidades, né? E toda vez que vem uma oportunidade, nós temos que agarrar com as 2 mãos e ir para cima, não pode ter medo. Até porque eu não poderia nem ter medo pelo que eu já passei em São Luís do Maranhão. Exatamente. Né? Então, comecei aqui a trabalhar nessa fábrica, depois comecei a trabalhar numa outra fábrica, que foi aumentando, graças a Deus, na Young Base, que era a questão de bijuteria. De lá, eu fui trabalhar na CMB. E na CMB, vamos dizer assim, foi onde tudo começou. Que legal. Por que onde tudo começou? A CMB eu trabalhei por volta de 10 anos, né? E lá eu ganhei vários conhecimentos, várias experiências, até em questão de administração e até mesmo lidar com pessoas também. E disso surgiu uma oportunidade de comprar um empreendimento da MRV, né? E nós compramos na força e na coragem, né? E fomos para cima. Quando nós compramos quando eu comprei, eu e minha esposa compramos esse empreendimento,
surgiu várias dificuldades com o síndico. Começou por aí. Né? Você então, nunca tinha morado em condomínio até então ou já? Nunca. Sempre em casa. Foi a primeira vez. Exatamente. E até quando eu vim para cá, quando eu casei, né? Nós fomos morar numa casa de aluguel. Daí que surgiu, nós temos que sair do aluguel. Né? Nós temos que sair do aluguel. E é bem interessante, eu ia deixar passar aqui, não deixa passar nada, antes dessa conquista do AP, do primeiro apartamento, e essa projeção para síndico, eu também já tive loja de R$1, já tive pizzaria, já fui garçom ali na Fazendinha, já fiquei no Nelson também do Peixinho. Então, foi uma trajetória que eu vim lidando com pessoas há muito tempo, né? E empreendendo o tempo todo. E empreendendo o tempo todo. Já vendi bolacha na rua, já fui revendedor daquelas bolachas manteigadas em pacotinho. Vendia muito daquilo. Não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Porque isso que me projetou, me ensinou e me estruturou psicologicamente para lidar com pessoas hoje, que não é fácil. Isso traz uma lição muito grande, né? Porque toda a vivência que a gente tem, já também a gente veio de outras coisas, a gente começou com condomínio pouco mais de 10 anos. Como traz de bagagem isso para nós, né? Muita bagagem que a gente usa no dia a dia do condomínio, né? Exato. E você falou da CMB. O que fazia essa empresa, a CMB, que na verdade você tem que fazer um quadro para ela, porque foi o que te levou para um condomínio. O que é? Você falou que fazia a gestão, qual que era o serviço? Não, na realidade, a CMB, ela me estruturou, como eu falo, me deu a oportunidade de trabalhar e ganhar um pouco mais. Né? Lá eu conheci o Matheus, que ele é o encarregado de lá, me ensinou muita coisa, a lidar com pessoas, a conversar e a liderar pessoas, né? Que tinha um grupo que tinha que liderar, que tinha que tomar conta de injetoras plásticas, então ele me ensinava muito sobre isso. E quando eu falo da CMB, que me deu a oportunidade de ganhar um pouco mais e abriu as portas para comprar o primeiro AP. Entende? Por isso que eu falo muito da CMB e por que pareça CMJ, CMB, né? Já lembra, né? Remete à ideia. Exatamente. É engraçado que me traz mais uma coisa, né? Porque tem sempre pessoas impulsionando a gente, né? Às vezes sem querer, né? Na realidade é o seguinte, hoje o que nos leva ao topo são as pessoas. Exatamente. Né? São pessoas que te carregam e te colocam. Por isso que você tem que saber lidar. Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que as pessoas nos oferecem. Forte isso. Eu diria até mais. Não só as que nos impulsionam, mas aquelas também que nos criticam. Boa. Por quê? Porque a gente precisa pegar essa energia ruim dos perseguidores, né? Porque tem aqueles que perseguem, né? Que não vai com essa vibe de qualquer jeito. Pegar essa energia e reverter e falar assim, não, eu vou dar certo sim, né? Até a gente estava num momento, esse fim de semana em família, e um dos meus irmãos falou assim pro Fred, você tá correndo, daqui 2 meses você para. E ele falou assim, muito obrigada. Porque eu falei, continua, por favor. Fala, porque daqui 2 meses eu vou lembrar de você falando que eu vou parar, e aí eu não vou parar porque você tá me falando. Então até as pessoas que não nos impulsionam, que podem servir para nos alavancar. A gente fala de pegar energia, sendo ela positiva ou negativa. Eu costumo dizer o seguinte, né? O avião, para ele poder levantar, fazer voo, tem que ter vento contrário. Senão ele não faz, ou ele não orça voo, né? Então, é isso que nós temos, que nos leva hoje a conquistar e a permanecer, é justamente as críticas, né? As críticas têm que ser construtivas, mesmo que não seja, mas você que recebe... Você tem que transformar, ressignificar elas. Exatamente. Ou seja, eu levo muito a sério isso, porque, como eu disse, de onde eu venho, a estrutura que eu tive, graças a Deus eu tive uma estrutura muito boa familiar, questão da minha avó, do meu avô, que eu fui criado por eles. Era uma vida simples, mas sempre com muita base em tudo. Exatamente, honestidade, transparência... Educação lá, minha avó, ela no chinelo e na cinta mesmo. Na minha época. E muito amor e carinho. Se a gente falar isso muito aqui, não sei se o que dá aqui, né? Mas não, mas antigamente era assim, né? Antigamente podia. A chinela voadora, né? Não errava. Não errava. Chegava na casa da minha avó, já tinha uma varinha lá, aquelas varinhas feitas de árvore mesmo, sabe? Exato. Então, era assim, né? É até engraçado, te cortando, vamos supor, toda a situação que se passa hoje, não sei se vocês é dessa forma, o que me leva a seguir, a não desanimar, é justamente quando eu olho para trás e falava, não, peraí, eu não posso desanimar porque lá era assim. Entende? Então isso me impulsiona muito. As pessoas falam, mas por que você continua ainda com pessoas falando, reclamando dessa forma? Eu falo o seguinte, se nós pegarmos o tempo de Moisés,
né? O pessoal era escravo, Deus Olha tirou, só. libertou, passou pelo Mar Vermelho, Deus fazia tudo, e mesmo assim, do outro lado, eles murmuraram. Quem sou eu que vou abaixar a cabeça e falar, vou desistir agora? Nós não podemos desistir. É isso que eu carrego comigo. Vence o jogo quem continua, né? Quem Exato. persiste, cara. Exatamente. Não é, né? Às vezes as pessoas acham que a resistência, né? No mundo, ela é primordial. Mas aí você coloca a resistência pro nosso mercado, acho que é um pouquinho mais, né? Mas Nossa. calma que a gente vai falar sobre isso. Mas É a máxima do Rock Balboa, né? Ganha não quem bate mais, mas quem aguenta apanhar mais, né? Exato. Eu escutei semana passada isso. É. Fala, já, você sabe apanhar. Eu falei, mas como assim você apanhar? Olha só. Como assim? Não é, como assim você apanhar? Mas Eu não você queria. você para para raciocinar, para isso. pensar. É isso, exato. Porque as pessoas vão reclamar. Elas vão falar. Né? Jesus veio na Terra e mesmo assim foi crucificado. Não sou eu, não é você isso. que vai agradar a todos. Exato. Só que nós temos que ter a nossa base. Qual que é a base? Transparência, nós temos que ter a ética e nós temos que ser honestos naquilo que nós fazemos. É isso que vai permanecer, que nós vamos permanecer de pé, é mediante Exato. isso. Fazendo o que é correto. Porque a partir do momento que você está errado, as pessoas vão te murmurar, mas só que elas te derrubam. Exatamente. Se você está errado. Agora, se você Exato. está certo, e mesmo assim tem críticas, elas não vão conseguir te derrubar. Exato. Né? É isso que a gente tem que colocar na mente. Persistência. E persistência. Literalmente persistência. Aguentar o tranco, né? Como diria meu pai, aguentar o tranco. Tem que aguentar o tranco, não tem jeito. Exato. Mas e aí? Aí você foi lá para o apartamento na MRV. Rapaz, aí foi onde tudo começou. Aí Quando eu falo- o desafio maior, né? Exatamente. E naquela época, quando eu mudei para o Parque Romance, eu trabalhava de garçom, trabalhava no condomínio Vilarino, de olhar crianças nas piscinas, e também fazia táxi clandestino e trabalhava na CMB. Caramba. Então, 4 serviços. 4 serviços. Ele é o Isso- Júlio. É o Júlio, lembra Todo do... mundo odeia o Cris. Isso A tudo esposa. porque... Meu marido tem 4 empregos. É 4, ó, eu tinha uns 4. Se desse um tempinho, eu completaria Tinha, o né? 5º. Legal. Tudo isso porque minha filha nasceu, né? E nós tínhamos que dar o sustento para ela. E não só o sustento, mas sustentar, que era o apartamento, a alimentação. Então, tudo isso eu tinha que trabalhar. Não podia deixar ficar parado, algo do tipo. E quando eu falo começou no Parque Romance, porque nós pegamos um condomínio bem conturbado, né? Até que eu nunca me interessei por condomínio até então. Né? Entrava Mesmo com síndico- essa experiência de ser cuidador de piscina, você ainda não tinha despertado a questão de condomínio para você? Só quando... Não. Na realidade, eu trabalhei no Vilarino olhando criança em piscina. Ah, tá bom. Tá? E assim, sempre fiz amizade com o síndico, que era o Legal. Caligari, mas nunca tive essa vontade de ser síndico, ou de ser subsíndico, ou trabalhar na administração. Legal. Não tive essa vontade. Mas quando eu falo que o Romance ele despertou muita coisa em mim, porque como entrava síndico, saía síndico, não parava ninguém, e aquela confusão, e sumia dinheiro daqui, sempre tinha assembleia para aumentar o condomínio, e aquilo apertava no meu bolso também. Né? Apertava no meu bolso, até que o Smiley, aí é um cara assim, que até hoje sou muito grato, que nós temos que ser gratos por aquelas pessoas que nós estamos falando, Justo. começamos a falar no começo, com uma pessoa Verdade. que ele foi para síndico, me convidou a ser subsíndico, e aí que começou a história. Jesus amado. Isso, ele me convidou. Já começou o desafio, né? Porque o subsíndico, para quem não sabe, né? Ele substitui o síndico em todas essas funções quando ele não tá, mas também eu acho que isso começou já há muito tempo. Hoje a gente tem o conselho, o subsíndico muito participativos, né? Hoje sim. E aí você foi para subsíndico e começou a participar de fato na gestão do condomínio. Comecei a participar de fato nas brigas, né? Porque tudo Conta uma briga, depois No você lembra, pau você do conta. Porque foi tudo contraditório. Vamos supor, o Ismael era o síndico, eu subsíndico, só que ele é muito tímido. Ele não tinha vergonha de chegar, de falar diretamente com o morador, ele era muito bom na parte administrativa. Olha só. Mas para falar no dia a dia, não pode isso, esse aqui não está na convenção, era comigo. Foi aonde eu comecei a estudar mesmo de fato o que é condomínio. Mas eu comecei nas brigas, né? Depois que fui me aprofundando. Até que chegou um dia que ele falou, não dá mais, para mim não dá, eu não aguento. Ele não conseguia chegar na casa dele, está começando a entrar em depressão, brigando com a esposa. Aí foi aquela questão, a grande pergunta, quem que vai assumir o condomínio agora?
Nós colocamos o condomínio em ordem, quem que vai assumir? Nós vamos deixar virar bagunça? Ou... Isso já fazia quanto tempo que ele já estava de síndico? Já 6 meses. 6 meses. Depois de 6 meses já largaram... Depois ele não quis mais. Porque realmente, se não tiver, é o que nós estávamos falando, se não tiver uma base hoje, a pessoa pira a cabeça. Exato. Pira a cabeça, porque lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil. E depois de 6 meses, ele renunciou. Renunciou, aí nós fizemos um churrasco, isso foi no meu apartamento, e ele... Churrasqueira elétrica, tá? Não use isso contra o síndico. Churrasqueira depois elétrica. Vai vir um condômino aí e vai lá, você falou lá que você usou churrasqueira. Isso. Aí foi onde que veio o convite para se eu aceitava, de fato, a ser síndico. Eu com aquele medo todo, falei, mas como que eu vou lidar com pessoas? Embora eu já lidava com pessoas, né? Eu não falei para vocês, mas eu já fui líder de jovens, já liderei célula, então sempre tive à frente de culto. Isso ajuda demais, né? Já. Demais. Apesar que hoje em toda assembleia eu tremo os pés, parece que é a primeira vez. Você então teve uma vida então eclesiástica, assim, na igreja, você participou, você liderava. Isso Graças desenvolve muita gente, porque a gente teve a mesma coisa, né? Eu cresci dando aula na escolinha dominical, então... Agora ela dá aula pros condôminos. Faz todo sentido. Faz, tem total relação. Exato. E aí todo mundo se uniu para te apoiar como síndico. Exato. Até hoje eles me apoiam. É tanto que eu já estou lá no 4º mandato. Ah, você ainda tá lá ainda. Estou no 4º Olha lá, mandato. gente, 4º case de mandato. sucesso, case de muito sucesso. O primeiro condomínio do Jajá, ele ainda é síndico. Graças Isso a é Deus. muito legal. Isso é Graças muito a bom. Deus. E o fato que você morava lá. Eu mudei para lá mudei de lá faz pouco tempo, né? Então você morava lá. Então, Isso. quer dizer, mais difícil ainda, Sim. né? Porque você ser síndico de onde você mora não é fácil. Ó, eu digo para vocês que no começo, 2 horas da manhã o pessoal ia no meu apartamento. Uau. 3 horas Meu da manhã, Deus. qualquer coisa que acontecia, eles iam. Sem contar, você não tinha vida para nada. Até que nós colocamos o condomínio em ordem. Depois, foi super tranquilo. Aham. Né? Hoje, eu precisei sair, porque, de fato, o apartamento ficou bem pequeno, né? E, graças a Deus, também Deus nos abençoou, nós conseguimos sair de lá. Mas estou indo lá todos os dias para administrar o condomínio. Mas, Certo. graças a Deus, o Parque Romance foi um degrau que Deus colocou na minha vida. Que legal. E aí, dentro desse primeiro desafio aí, já fazem 8 anos, então. Faz 8 anos que você... Não, porque 4 tá indo para 8, né? Ah, tá Tem um indo para mandato 8, agora, legal. Então, são 6, vai para 8. Aí ali te despertou, você como síndico, você começou... Qual o tamanho desse condomínio? Só pra gente ter noção que normalmente... Por que eu vou te fazer essa pergunta? Normalmente o síndico ele já assume as maiores buchas do mundo, né? E é assim que acontece com a gente na vida, né? Às vezes entregam um abacaxi pra gente descascar, não pode falar de abacaxi, mas... Tem um brincadeira, pepino. pode abacaxi lá, um abraço pro Alan. Mas às vezes a vida nos traz um desafio tão grande que a gente fala, ou a gente descasca esse negócio, ou a gente nem entra, né? E eu vejo por outras pessoas até que começaram do mesmo jeito que você está contando, conseguiram descascar aquele abacaxi, aquele primeiro condomínio, e agora são grandes síndicos ou síndicas, né? E então ali só para a gente ter ideia, quantos apartamentos, quantas unidades, qual o tamanho desse condomínio, fala um pouquinho da problemática assim do primeiro ano, ou se como você já estava na gestão já foi mais fácil, conta um pouquinho sobre isso. Ó, o Condomínio Parque Romance, eles são 160 apartamentos. Não é um condomínio pequeno em relação a Ribeirão Preto, né? Isso. O que acontece? Quando eu assumi o condomínio como síndico, teve aquela expectativa, né? Que os moradores, as pessoas criam uma expectativa Sim. grande na sua Sim. liderança, no caso, para o síndico. Sim. Então, para mim também era novo aquela situação. Mas, como eu disse, eu já sabia lidar com pessoas, conversar. Eu sempre gostei de pessoas, né? Vamos dessa forma. E o grande segredo hoje de qualquer síndico, um case ter de sucesso, é ele gostar de pessoas. Exato. Se o síndico entra no mercado pensando em dinheiro e pensando em algo do tipo, ele não Não consegue. permanece. Se ele não gostar de E pessoas. essa história a gente já viu um monte de vezes, né? A pessoa entra pelo dinheiro e não consegue permanecer, né? Isso Exato. é verdade. Exatamente. Então, quando eu comecei a ser síndico, o meu grande desafio maior é sempre a questão financeira, né? Porque o condomínio já estava num valor bem alto, as pessoas não tinham condições de pagar algo a mais.
Então, quando eu entrei, graças a Deus, Deus me deu muita sabedoria em saber renegociar todas as dívidas, em fazer as coisas de fato acontecer, né? E graças a Deus também a união dos moradores foi incrível naquele momento, quando eles viram, não, peraí, o Jarles está dando certo, vamos ajudar ele. Porque a grande questão também é quando os moradores também ajudam, né? Porque não adianta só um fazer, tem que todos fazerem, né? Porque aí entra uma gana, abre um leque de situações que é entre o síndico e o condômino. Então, na verdade, você conseguiu já engajar o seu público, né? Que eram os condôminos no projeto que você já tinha. Isso é tanto que foi eles que me projetaram para pegar mais condomínios, né? Porque do Parque Romance, eles começaram a falar do meu nome. Ó, o Jarlis, indicação deles. Ó, o Jarlis, meu síndico ali, ele faz. Ó, o Jarlis, ele pega e faz. Então, de lá veio o Chile, depois veio o México, depois veio o Dinamarca, o Suécia. Começou a vir vários condomínios. Aí começou a vir vários. E assim, teve pessoas aí do mercado que te ajudaram, assim, você lembra de alguém especial, do mercado de Ribeirão, de condomínios especificamente, aí que no começo foram essenciais, ou você acha que foi complicado esse início, nesse sentido? Ó, o início, ele foi bem complicado, porque primeiro eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Sim. Como eu disse para vocês, eu estava na CMB, né, e era síndico também onde eu morava. Só que chegou uma situação que não dava para conciliar empresa com condomínio. Ou era a empresa, ou era o condomínio, né? E quando eu estava trabalhando na CMB, e eu trabalhava em outros lugares, como já disse, eu não ganhava ruim. Meu salário até que era bacana. E quando eu tomei essa decisão de ser síndico, meu salário praticamente caiu mais da metade. E eu falo que é muito difícil. Você sair do ruim para ir para o bom não é difícil, né? Mas você sair do bom para ir pro ótimo é difícil. Porque quando você tá no bom, você já tem o que perder, né? Então, que nem, você já tinha um salário ali, você já estava se mantendo. Você abrir mão disso para tentar algo maior, mas que no início não ia te dar aquele retorno imediato, é bem difícil, né? Quando a gente fala de empreender, eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Exatamente. E a questão do empreendedorismo, e vem a questão da decisão também, que é o que nós estávamos falando de críticas, né? Porque se eu pegar aí, até minha mãe na época, quando eu falei, mãe, eu acho que eu vou sair da CMB e eu vou ser só síndico. Olha só. Só que na época, no Romance, eu ganhava R$900. E se eu saísse da CMB... Não ia fechar a conta. Não ia fechar. Tanto que no começo não fechou. Não fechou de fato. E eu falei, não, mãe, eu vou ser síndico, eu gostei e eu quero ser síndico. Se não der certo, eu volto para trás, não tem problema nenhum, bato na porta de novo e vida que segue. E eu acho que aí que está o grande X da questão. Os ventos contra para, de fato, o teu avião subir. Exato. Né? Ou seja, nas críticas que a gente vai conseguir. Mas peraí, mas se eu parar aqui, se eu cheguei e se eu desistir, vai adiantar o quê? Exato. Não tenho nada para perder. Entende? Então, eu tenho que tentar. E foi graças a Deus, a esse pensamento, que eu consegui ser síndico profissional. Minha filha chegou até a pedir leite para mim uma vez. Pai, eu quero leite. Caramba. Não tem, minha filha. Nossa. O pai não tem dinheiro para comprar o teu leite. Por conta dessa decisão. Nossa, que superação. Mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida, tão maravilhoso, que assim que eu tomei essa decisão, saiu a Assembleia do Condomínio no Chile, né, onde eu não sabia onde era a Assembleia, a administradora não passou, a consultora não passou onde ia ser a Assembleia, mas Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Um amigo meu me ligou, foi até o Éder, me ligou e falou, já a Assembleia do Chile vai ser em tal lugar, endereço tal. E foi tão bacana aquilo que eu fui em cima da hora e por incrível que pareça, imagine você assim, nunca participei de uma assembleia, né? Que legal. Para síndico profissional. Nunca participei, de cara você já vê síndicos renomados na assembleia, advogados para se apresentando. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu tremia, eu falei, Jesus. Era você e Deus. Você podia ter dado a volta e a pessoa principal que a gente tem que ter do lado, Deus. E eu vou te falar uma coisa, quando eu peguei o microfone, parece que foi uma coisa tudo combinada. Parece que eles já me conheciam, já conheciam Nossa. Eles. Né? Eu falei, Jesus, eu não sei falar. Mas só comecei a falar, falei, Jesus. Quando eu abri o olho, né? Voltou à realidade, todo mundo, já. Caramba, repito isso até hoje. Caramba. E foi daí que as coisas começaram.
graças ao meu bom Deus. Seja forte e corajoso. Lembrei dessa passagem, né? Seja forte e corajoso. Às vezes a gente fica... Eu tenho um versículo que eu levo comigo, que é os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Que lindo, muito legal. Isso é bacana, é isso que eu levo para a minha vida inteira. É que nem eu falo, de hoje para amanhã, pode acontecer muita coisa, mas o que Deus me deu até aqui, eu sou muito grato. Eu tenho certeza que Ele ainda vai abrir portas, que Ele ainda vai me dar estratégia e que Ele ainda vai me abençoar. Tenho certeza, amém. E você falou uma coisa no início que eu acho que é essencial para quem quer começar um negócio, para quem quer empreender, que você falou assim, aproveitar as portas que se abrem, né, as oportunidades. Eu falo isso como se for ser intencional naquilo que você vai fazer. Porque se você for viver uma vida que nem Zeca Pagodinho, tipo, deixa a vida me levar, você perde a chance de ser intencional. Muitas portas se abrem e você nem percebe. Então, você entende que você aproveitou essas oportunidades no seu caminho, que as portas foram se abrindo e você foi aproveitando isso? Não, com certeza. Se não fosse dessa maneira, como eu disse, a gente não conseguiria chegar em lugar nenhum. Tanto que eu digo que tem advogados, tem engenheiros que não têm case de sucesso, que não conseguem se alavancar porque não abraçam a oportunidade. Muitas das vezes aquilo que não é oportunidade para um é para outro. Mas de repente aquela situação que, isso daqui deixa passar. É esse deixar passar que realmente passou a tua oportunidade. Às vezes não quer fazer o sacrifício, pagar o preço, né? Exatamente. Acreditado, o cavalo passou selado e você não montou nele, né? Exatamente. Então essa é a grande... Para quem vai empreender, não pode ter medo e tem que olhar de fato as oportunidades. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem, né? Porque a oportunidade vem para todos, mas não são todos que agarram a oportunidade. E tem muita questão da gente ser sensível, né? A gente crê muito em Deus, a gente tem até a mesma fé, né, já, mas a gente entende que Deus, ele nos direciona para isso, né? Sim, falando um pouco de nós, quando o Fred começou a trabalhar com condomínio, gente, eu fui super contra. Olha como é. Eu fui super contra. Ainda mais pela história que eu fui inserido, ela falou, com essas pessoas que vocês estão, só vão aproveitar de você. Olha, ela fechou a porta. Eu não gostei da oportunidade das companhias, na verdade. E eu falei, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. E aí ele veio e falou, amor, insistiu, né? Deixa eu tentar, vamos tentar juntos, porque eu vejo que é um cavalo selado. E a gente estava orando no sentido de Deus mostrar um ramo para ele, para que ele pudesse trabalhar só naquele ramo, né? Ele falava, eu não quero ser um generalista, né? Um advogado que faz tudo. Eu quero fazer uma coisa só. Eu já estava pelo menos 4, 5 anos já advogando. E aí passou essa oportunidade. Falei, não, eu vou. Eu comecei a estudar. Conheci a gente citou antes, né? O Márcio Raschkowski, que é um advogado, síndico renomado. Comecei a seguir ele. E é interessante porque os advogados, eles não querem saber muito de condomínio. Isso. Porque... Agora que começou a modinha, agora né? tá Vamos na falar moda. a verdade. Mas Agora, vamos ver se o dura, pessoal né? tá achando que a gente ganhou muito dinheiro. Não ganhamos, viu, gente? Vocês vão sofrer a mesma coisa que a gente sofreu no começo. É bem isso. Sei que não é fácil, não. Tem muito advogado, de fato, tá querendo ser síndico. E ainda tem isso, nada né? conta, pelo amor de Deus. Ainda tem isso. Tem um advogado que quer ser síndico. É o mercado que se abriu, né? O Fred nem entrou como síndico, mas só o fato de ir nos condomínios e começou com condomínios até de baixa renda mesmo. Esse nunca foi um problema para nós, mas a gente via para os colegas dele de advogados também, eles não queriam, não vou assembleia, 10 horas, 11 horas da noite. Já sentei em mesa que o cara falou, não, esses condomínios que você atende, eu não atendo. Olha como é que é, o cavalo selado, então você não atende? Passa pra mim. Aí eles me indicavam. Desse jeito. Então, tá bom, passa pra mim. Você não quer, pra mim tá tranquilo. Eu só atendo Zona Sul. Exato, entendeu? Então, você vê a oportunidade tá nessas pequenas coisas. Pequenas não, grandes, eu né? diria hoje. uma coisa, aqueles que querem o topo, se não conhecer o que tá embaixo, dificilmente se mantém no topo. Exatamente. Né? Para você ser grande, um dia você tem que ser pequeno. Exatamente. E para você conhecer as pessoas, conheça quem tá lá embaixo. É isso. Entende? Porque hoje, para se ter topo, para a gente ser rico,
alguém está trabalhando por rico manter rico. Exatamente. Não é isso? Então, são situações que a gente não pode deixar a oportunidade passar. Respeito sempre em primeiro lugar para as pessoas que estão lá, que trabalham, acordam cedo. Exatamente. Compraram o seu primeiro o empreendimento, já não é fácil, né? Porque nós sabemos, aí se a gente for entrar nesse assunto, é um outro tema, mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, de fato, pedir sabedoria a Deus para que nós possamos guiar o povo dele, né? Que é isso que é a grande verdade. Porque hoje, do jeito que está, não vou entrar muito nesse assunto não, mas as coisas é bem complicada, tá? Então, por isso que eu sempre falo, nós nunca vamos ser perfeitos. As pessoas sempre vão te criticar porque isso faz parte da vida, isso faz parte do dia a dia. Sim. Se você só receber aplauso, a tua vida vai ficar tão pacata, né? Que não vai ter... Você não vai crescer, não vai se desenvolver, né? Exatamente. A gente cresce assim, né? Com as críticas mesmo. Exatamente, isso aí. E aí vocês, depois dessa experiência legal, houve, na verdade, então foi o próprio condomínio, esse condomínio que você morava, abriu, escancarou essa porta para você. Como você já disse, pô, muito legal isso aí, fica um recado para todo mundo que está assistindo, né? Agarre as oportunidades, não, né? A gente precisa, não pode ser orgulhoso. Você contou que você abriu mão, e aí a gente fala um pouco de renúncia, para a gente viver... né, aquilo, um extraordinário, que hoje você é um síndico renomado em Ribeirão, para quem não sabe, até fazendo a propaganda do CMJ. Ele é um síndico que tem uma construtora de Ribeirão que todos os condomínios que são entregues vai para a mão do Jarlison. Então, assim, você já está consolidado no mercado. E para isso você teve que renunciar. Então, você renunciou o quê? Trabalhar em 4 lugares para focar em um lugar. É interessante que isso se repete demais na vida de todo mundo que está construindo algo grande. Tem um ponto que a vida nos leva, e a gente pode falar até de Deus aqui, Deus nos leva a renunciar. Eu tenho esse caminho para você, mas o começo nunca vai ser fácil. E é bom porque a gente vai se construindo nesse caminho, né? Deus vai construindo as coisas em nós, né? Pagar o preço, né? Você realmente mostrar que você quer mesmo. Eu acho que quando a gente faz uma renúncia, a gente está dizendo para nós mesmos, não, é isso mesmo que eu quero. A gente está reforçando. O universo recebe o recado. Recebe o recado. Porque, assim, é muito fácil aí fazendo um negócio que está acontecendo automaticamente. Mas a ideia até do podcast é a gente falar disso. Qual é esse caminho para ter sucesso como você teve, né? Então, com certeza, a renúncia é um deles. Porque o pessoal vê a gente hoje, já fala assim, nasceram assim, né? Nasceram com empresa, nasceram patrão, né? Nasceram bem. E só a gente sabe as renúncias que a gente fez, né? Então, eu vejo isso como um canal pra gente falar assim, cara, não foi só isso. Foi muito mais. Olha o que você trouxe para nós, que você começou... lá atrás, o quanto que você precisou investir nesse já, né? Para ele ser quem ele é hoje. E aí eu já vou pegar um gancho para te fazer uma pergunta. Quando você se viu síndico ali, falou, não, eu vou ser um síndico profissional. Então você pegou, foi o Chile, né? Que é o segundo? O Chile foi o segundo. Na realidade foi o segundo, mas primeiro como síndico profissional. Então, primeiro como síndico profissional, segundo condomínio, e você falou, e agora? O que você fez? Onde você resolveu investir primeiro para poder... construir o que você tem hoje? Você resolveu investir primeiro em você, algum tipo de curso? Ou você já quis montar uma empresa, já investiu em auxiliares? Qual foi seu primeiro investimento? Uma boa pergunta, tá? E só completando o que vocês disseram, a vida ela é uma renúncia. Mesmo quando você sai da estaca zero e chega no topo, a renúncia ela sempre vai ter que existir. Lá em cima tem um monte de renúncia para fazer. Exatamente. É isso. Mas quando eu peguei o condomínio lá, Chile, eu me deparei com uma situação, tá, que, de fato, nós temos que buscar conhecimento. Porque a cada dia que acontece, você tem que ter sabedoria para lhe dar conhecimento para aquilo. Ou se você não tem, ter conhecimento ou pessoas que tenham conhecimento ao seu redor. Né? Que o que eu disse lá na frente, lá atrás, aliás, foi que pessoas elas te levam ao topo. Né? Foi onde eu conheci o Haroldo, onde eu conheci o Raí, onde eu conheci várias pessoas. Não, isso é uma chave, gente. Vocês não podem perder isso. Pode anotar. Então, assim, ainda que você não consiga ter todo o conhecimento do mundo, e a gente não vai conseguir,
Não tem como. Não tem como eu parar e falar assim, não, agora você é advogado, você é engenheiro, você é contadora, não tem como. Mas tenha bons profissionais ao seu lado, isso é... Exatamente. Primeiro a gente tem que ter essa noção de saber discernir, né? E saber pegar essa visão. De fato, num condomínio nós temos que ter engenheiro, tem que ter advogado, tem que ter juiz, tem que ter N situações. E uma pessoa só não consegue acumular tudo isso. Então, se eu não tenho esse conhecimento, tem que ter pessoas que estão já ao meu redor que tenham. Pessoas confiáveis, né? Porque, querendo ou não, ela vai te direcionar a um caminho, seja ele errado ou certo. Sim. Né? E graças a Deus eu me cerquei de pessoas boas. É tanto que essas pessoas estão comigo até hoje, graças a Deus. Né? E depois de tudo isso, é que eu falo, o crescimento não é só você pegar serviço, pegar mais condomínios. Mas você tem que saber também que você também tem que se estruturar. Sim. Seja psicologicamente, seja estrutura física, seja com novos conhecimentos. Porque senão também você para. Né? E se você não dá continuidade nisso, vem a praia e te engole, né? É isso. Você fica submerso sobre essa situação. E hoje nós montamos uma empresa, graças a Deus, que é a CMJ. Estruturamos, hoje estamos em 7 pessoas, graças a Deus. Que bom. Estamos aí passando fazendo processos, né? Criando processos para a empresa. Legal. E isso só tenho a agradecer muito a Deus mesmo. Eu falo, o começo é saber e cercar de pessoas. Essa é uma dica, se eu fosse dar dica para o pessoal, seria essa de cercar com pessoas que realmente conhecem e que são confiáveis. Então, depois nessa primeira experiência como profissional, apesar de você já estar fazendo uma gestão profissional lá no primeiro condomínio que você era condômino, você era morador, você viu como prioridade você se cercar de profissionais que entendiam mais que você de áreas específicas. Legal falar isso. Até hoje. É isso até hoje, né? Mas logo no começo você já sabia que esse era o caminho. Exato. E o condomínio nos traz muito isso, né? Porque o condomínio, eu digo isso, tem todas as áreas dentro do condomínio, né? Você tem a área de direito, que só falando da área de direito, você tem todas as matérias ali. Desde criminal, trabalhista, previdenciário, todas as áreas. E aí tem ali uma questão de gestão de pessoas, tem ali uma questão de você saber conciliar as partes e tudo mais. Então é muito legal essa dica, realmente, você se cercar de pessoas que saibam o que estão fazendo na área, naquele subnicho, né? Isso. Um contador. O síndico não vai fazer o que o contador faz. Então contrate um que você confie, né? Exato. E aí, depois dessa segunda experiência, foi muito rápido essa ascensão, ou você foi participando, como que foi a história? E salienta um negócio que eu acho muito legal todo mundo saber. Quantos nãos você recebeu? Recebo até hoje. Porque isso é importante, Vários. que o pessoal acha que é só assim, já montou, como diz no ditado, né? Acertou a mão, e não é assim, conta aí. Porque com certeza teve mais nãos do que sim, né? Com certeza. Até hoje eu tenho nãos também, né? Mas graças a Deus do Chile, eu falo que o Chile é um dos condomínios que eu mais tenho um apreço, um apego muito grande, o Chile e o Parque Romance. Porque, de fato, foi a alavanca a alavanca do grande voo, né? Porque desses condomínios vieram outros. Em um ano, passei para 10 condomínios. Nossa, em um ano, vamos salientar isso aí. Eu já de um ano, em um ano como síndico de profissional do Chile, foi para 10. Exato. A ascensão foi... E depois, por incrível que pareça, também de outubro a janeiro, eu peguei mais 7 condomínios. Caramba. Então, assim, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade muito grande. E quando nós falamos de cercar de pessoas, que hoje o condomínio não é simplesmente como era lá atrás, né? Que era o senhorzinho de cabelo branco. Hoje Justo. não. Você acabou de falar aqui sobre jurídico, sobre isso, sobre aquilo outro. Hoje o síndico ele tem a responsabilidade civil e criminal. Então, se ele não souber administrar corretamente, isso retorna tudo para ele, né? Exatamente. O que é ganho pode se tornar prejuízo, porque ele pode pagar com seus próprios bens. Né? Por isso que eu falo da estrutura, do conhecimento, em saber que, além de pessoas, tem a questão física, que é material, que é o prédio, que tem manutenção, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo outro. E nós temos que saber passar isso para o morador, que essa é a grande chave do negócio. Comunicação com o morador. Comunicação, e é o que eu estou investindo mais hoje. Olha que bacana. E olha que interessante, já, porque assim, antes do casal dos condomínios existirem,
a gente não tinha muitas ferramentas que dessem dicas para nós de como você empreender no mundo condominial, né? Então, nós mesmos passamos por coisas que a gente falou, nossa, alguém podia ter avisado a gente evitar esse erro, né? E aí a gente tá falando disso, mas quando você começou ainda, o casal ainda não estava funcionando, né? Não estava trabalhando nisso. E como Deus te deu sabedoria, né? Porque eu costumo falar pro Fred que o síndico que compreende que ele não pode trabalhar sozinho é um síndico que não tem como dar errado. Então, assim, você ter tido essa sabedoria logo no primeiro condomínio, cara, realmente Deus tinha um plano para te impulsionar mesmo, com toda certeza. Porque a gente vê síndicos com 5, 6 condomínios hoje ainda que ainda não entenderam isso. Quando a gente chega e fala assim, por que você não tem um jurídico no seu condomínio? O cara, não, eu não preciso. E tem 5, 6 condomínios, né? Então, você entender isso logo de cara, eu acho que foi decisivo, assim, para você ser o síndico conhecido que você é hoje. De fato. Né? É isso mesmo. Rapaz, ó, tem assunto, hein? Vai embora. Achou que não ia dar. Ó, e desde já parabenizar vocês, Casal do Condomínio, ficou bacana. Obrigada. A ideia foi sensacional. Muito bom. Obrigada. Sensacional mesmo. Então, você que está em casa aí, ó, isso. procure seguir eles, ter dicas que são dicas primordiais e dicas de ouro. O nosso tema é justamente esse, é impulsionar as pessoas que estão dentro, né, do negócio já, entender que existe um propósito por trás de tudo isso que a gente faz. E eu queria falar que você falasse sobre isso, que é muito importante. Você falou um pouco, mas se você conseguir definir para a gente, isso seria muito legal. Qual é o seu propósito com o que você faz? Onde você quer chegar? Né? Porque é uma pergunta muito importante que a gente muitas vezes é o que faz a gente levantar da cama todos os dias, né? É o que faz a gente falar, pô, hoje eu vou dar o meu melhor. Rapaz, que pergunta. Já me emocionei aqui agora. Profunda, né? Profundo. Teve uma situação, foi semana passada, retrasada, não estou lembrado agora. A minha avó, que me criou, né, tá com 88 anos, ela me ligou lá do Maranhão. Falou, meu filho, eu vou te pedir uma coisa, não sou te pedir não. De fato, ela nunca foi te pedir. Aí ela praticamente está desenganada já, né? E ela não está conseguindo andar direito. E a cadeira que ela tinha era aquela que só para fazer necessidades. Ela queria uma outra. Ela falou, meu filho, eu sonhei contigo a noite inteira. Meu Deus. E ela me ligou. E a grande questão ali foi quando ela me pediu e eu pude dar algo para ela. Na mesma hora. E além disso, eu tenho minha filha. O que eu passei, eu não quero que minha filha passe. Né? Eu quero que ela tenha o conhecimento que eu tive, a educação que eu tive, mas o que eu passei, não. E o que me faz levantar todo dia é isso. O primeiro propósito é ajudar as pessoas. Meu Deus. Tá? Nós temos que ajudar, porque hoje o síndico é ajudar pessoas. Ajudar não só minha família, não só minha esposa, não só minha filha, não só minha avó, que é muito gratificante. E hoje as pessoas sempre estão, se você pode me ajudar quando eu posso, ajudo, com certeza. Esse é o grande X da questão, é ajudar pessoas. Quando você tem isso na tua cabeça, as coisas funcionam, porque essas pessoas vão te ajudar também. A vida ela é uma roda gigante, todo o tempo ela está girando. Uma hora você está em cima, outra você está embaixo. Então, a partir do momento que você pensa nesse leque, que tem pessoas, né, nunca vai faltar nada para você. Isso aí. Tem a ver com pessoas, gente. Isso é muito legal, né? A gente também tem essa visão muito clara de que tem menos a ver com a gente. Tem a ver com a gente, né? Porque também tem a ver, mas tem menos a ver com a gente, tem mais a ver com o próximo, né? Exato. Tem mais a ver com cuidar do próximo, com ser uma ferramenta de cuidado, né? Exato. Cara, parabéns, né, pelo que você faz, é muito, muito lindo. A gente vê, a gente se conhece, assim, no mercado, talvez a gente se aproximou agora de pouco tempo, né? Porque estamos cruzando, assim, em condomínios, né, que a gente tem atuado, mas é muito legal de ver que tem pessoas com essa visão. E assim, né? Nós temos uma máxima nesse mercado de que o concorrente ele é seu inimigo, né? A gente vê muito isso. Então,
Se você tem uma empresa igual a minha, se você é síndico, eu também sou, a gente é inimigo e tudo mais. Quando, na verdade, a gente tem tanto para aprender com o outro, né? Então, o quanto que a gente aprendeu aqui hoje com você, já com a sua história, não é só motivacional, sabe? É algo que realmente a gente pode aplicar as coisas que você disse aqui. É um ensino mesmo, aprendizagem. Então, se você é síndico, aprenda a ouvir os seus colegas e aprender com eles, né? A gente nunca vai estar pronto. Nós sempre precisamos evoluir, né? Então, ele já tem essa história, ele já tem uma carreira consolidada, tem aqui a empresa, 7 pessoas trabalhando com ele e tal. E ele está fazendo a mentoria com a gente, né? Então, assim, isso demonstra a humildade de entender que o conhecimento ele não acaba e você sempre tem algo para aprender com o outro, né? Independente de qualquer coisa. Então, assim, agradeço demais, já você ter vindo aqui, estar transbordando, porque não só a gente está aprendendo com você, mas muitos síndicos também podem aprender aqui com a sua história. Isso é muito forte. Verdade. Agradecer a sua presença. Foi sensacional, já. Foi sensacional, foi muito bom conhecer seu propósito aí de vida, sua história, de onde você saiu, foi muito legal. Parabéns aí, se quiser falar as últimas... Eu que agradeço mesmo a vocês. Foi uma oportunidade muito satisfatória. É bom a gente sempre expor aquilo que está aqui dentro, né? Até por conta disso que a nossa história pode influenciar outras pessoas. Exato. Assim como as outras pessoas têm história que influencia a gente também. E sobre síndico, é aquilo que você disse, em vez de atacar um outro, se unir, né? Exato. Se unir, porque somente dessa forma nós vamos fazer um mercado competitivo, um mercado que os condôminos vão gostar. Sim. Ok? É mais ou menos isso. Perfeito. É isso. E você que ainda não segue o Já nas redes sociais, a gente vai colocar aqui também os endereços, tudo certinho, né, para vocês encontrarem ele aí e continuarem aprendendo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder ter mais conteúdos como esse de empreendedorismo no mundo condominial. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até.